O encontro com Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, acontece em torno da história do Papa Francisco, nesta série de programas que estamos a apresentar. Cumprimento antes de mais nada, Dom Manuel, muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Não é para insistir, mas porque acho que devemos informar quem nos vai acompanhando, que infelizmente é a última série de programas que fazemos sobre história neste formato. Acredito que outras oportunidades encontraremos para uma presença regular também neste programa. E escolheu-se, Dom Manuel, falar do Papa Francisco. Papa Francisco, e por isso estamos aqui no Convento Franciscano da Luz, em Lisboa, e estamos junto desta grande imagem de São Francisco, porque foi o nome que um jesuíta escolheu para ser Papa, que é muito curioso nesta tal complementaridade de carismas de que temos falado. Mas hoje vamos ficar um pouco acerca da vocação, a vocação sacerdotal, e que no caso de Jorge Bergoglio acabou por ser também religiosa na Companhia de Jesus, mas antes de mais sacerdotal, e como é que isso aconteceu? Porque fala-se muito, e é um tema recorrente, como é que é isto das vocações, as vocações sacerdotais, as vocações religiosas, as vocações de consagração, como é que isto acontece? As pessoas já nascem, como às vezes se diz, marcadas nesse sentido. Por exemplo, São Paulo tem lá uma afirmação acerca dele próprio, da sua vocação apostólica, que parece ir assim, quando ele diz: Deus que me escolheu desde o seio materno para desempenhar esta missão. Ele recupera algo que já tinha dito um profeta do Antigo Testamento. Outras vezes as pessoas interrogam-se ainda mais, mas depois como é que se mantém? O que é uma vocação? E eu julgo que o Papa Francisco, portanto, nessa altura ainda o cardeal Bergoglio, quando foi dessa entrevista, disse da sua vocação e como é que ela aconteceu, é muito iluminador. Não digo que seja sempre assim, com tanta força como nós vamos ouvir no testemunho dele, mas julgo que é fundamentalmente assim. E eu peço então ao Paulo para ler mais um trecho dessa entrevista que estamos a seguir. Era o dia 21 de setembro e, como muitos jovens, Jorge Bergoglio, que rondava os 17 anos, preparava-se para sair e festejar o Dia do Estudante com os seus colegas, mas decidiu iniciar a jornada visitando a sua paróquia. Era um católico praticante que frequentava a igreja de São José de Flores. Quando chegou, encontrou um sacerdote que ele não conhecia e que lhe transmitiu uma grande espiritualidade, pelo que decidiu confessar-se com ele. Grande foi a sua surpresa ao verificar que não tinha sido apenas mais uma confissão, mas sim a confissão que despertou a sua fé, que lhe permitiu descobrir a sua vocação religiosa ao ponto de decidir não ir à estação de comboios para se encontrar com os seus amigos e voltar para casa com uma firme convicção: tinha de ser sacerdote. Bergoglio tem hoje uma interpretação para aquela perplexidade. Foi a surpresa, a estupefação de um encontro. Apercebi-me, diz ele, de que estavam à minha espera. É isso a experiência religiosa. A estupefação de nos encontrarmos com alguém que está à nossa espera. A partir desse momento, para mim, Deus é aquele que chega primeiro. A pessoa anda à procura dele, mas ele é que tem a iniciativa. Acho muito interessante esse testemunho, como estava a dizer, muito revelador, porque temos aí uma série de elementos que definem uma vocação, no caso a dele, como aconteceu, não é? E de algum modo o que também sucede nas vocações em geral, quando são autênticas, não é? Isto é, não são coisas nossas, e é por isso mesmo que se chamam vocações. Vocações quer dizer chamamentos. É alguém que chama, portanto não é uma autovocação, não é a pessoa que se autopropõe, seja para o que for, e quando a pessoa se autopropõe e se autovocaciona, é caso para desconfiar, não é? E seja na vida da Igreja, aliás, seja no que for, mas muito em particular na vida da Igreja. E esse elemento de surpresa, de se sentir chamado, de se sentir vocacionado, aí é fortíssimo, não é? Portanto, tratamos com um jovem, cerca de 17 anos, a terminar aqui na que nós aqui chamamos o secundário, havia lá o Dia do Estudante, ele tinha combinado encontrar-se na estação para se dirigir a essas festividades com os seus colegas, diz que ele era praticante e passou primeiro pela sua igreja, onde passava muitas vezes, também para estar nos momentos de oração. E aí encontrou um sacerdote, não estava à espera de encontrar, daqueles que por ali estavam e serviam, e como estás, como não estás, uma conversa, quem és, quem não és, e foi nessa conversa que acabou numa confissão, portanto na celebração do sacramento da reconciliação,
que lhe aparece quase como uma surpresa, inteiramente como uma surpresa, até esta vocação. Não, eu não vou nada ter com os meus colegas à estação, não vou para aqueles festejos, porque agora a festa é outra. E afinal, Deus é mesmo Deus e chama-me para ser sacerdote. E isto com uma tal evidência, com uma tal convicção, que acabou, efetivamente, por terminar a sua vida. Claro, nós sabemos que as coisas não se resolveram aí. Ele irá para um seminário diocesano, depois entrará no noviciado da Companhia de Jesus e será um longo processo de discernimento, porque é preciso que em todas estas caminhadas vocacionais coincidam os apelos interiores com a verificação exterior, não é? Porque, repito, não se trata de qualquer coisa que se sustente só por si, portanto tem que ter enquadramento eclesial e também entra o discernimento da Igreja, através daqueles que acompanham esses percursos. Mas a intensidade desse momento é muito importante. Eu tive muitos anos a trabalhar em seminários e em discernimentos vocacionais e também acompanhei alguns percursos também femininos, de religiosas e de especial consagração, e quantas vezes eu ouvi histórias semelhantes. Eu achei muito interessante ler esse trecho da entrevista do Cardeal Bergoglio aos Papa Francisco acerca da sua própria vocação, porque lembrei logo de uma série de histórias que ao longo de muitos anos fui ouvindo de rapazes e de raparigas que se sentiram vocacionados para a vida religiosa, para o sacerdócio, para as missões, e há sempre um momento que é especialmente forte. Depois tem que se discernir, não é? Depois tem que se perceber exatamente o que é que era e se é para ali ou se é para outra coisa. Mas e muitas vezes foi assim, como aconteceu com ele. Ele passou pela igreja, não é? E estava lá um padre com quem começou a conversar e foi assim que... Um encontro ocasional. Dizemos nós, ocasional. Ele dirá providencial, não é? Porque não está fora disso, não é? Assim o reconhece e assim o diz. Mas muitas vezes, repito, casos desse género. Foi uma conversa, foi um encontro, até inesperado. Foi às vezes até um encontro que nem meteu conversa, mas que a pessoa observou, foi observando aquela figura e isso provocou uma identificação muito grande, também com um percurso vocacional. Quantas vezes, repito, ouvi histórias desse género e isso leva-nos assim, a depreender que se calhar é mesmo assim, não é? Se calhar, quer dizer, com muita probabilidade é mesmo assim. Ou seja, Deus mete-se na vida das pessoas e depois apela para isto ou para aquilo, para que essa vida ainda seja mais de Deus e mais dos outros, nesse sentido também mais do próprio ou da própria, que é em comum tem esta característica de se experimentar que alguém está à espera de nós. Essa é uma maneira muito bonita de dizer, ou seja, alguém está à nossa espera e nós somos feitos para esse encontro, não é? Nós somos feitos para esse encontro. E o próprio São Paulo, mais uma vez, aqui já falámos nele e como é que ele entendia a sua própria vocação apostólica, tem coisas desse género, não é? A certa altura São Paulo até se dirá, eu agora estou a ver se apanho aquele que já me apanhou. Se alcança aquele que já me alcançou. Portanto, e eu julgo que essa é a atitude religiosa fundamental, porque é uma pessoa ser religiosa. Uma pessoa ser religiosa é uma pessoa ter o sentido de Deus, e percebendo que não está aqui por acaso, que sendo pessoa é uma criação pessoal, alguém o criou, e ser pessoa é relação, e portanto vai olhando a sua vida à luz dessa relação que a pessoa sente. No caso cristão, essa relação depois define-se na pessoa de Jesus Cristo, nos apelos que faz, e a vida vai se determinando desta maneira. Portanto, há sempre uma descoberta do que já está e que ainda não se tinha percebido. E isso, repito, é muito determinante, e eu dilo nessa entrevista, Bergoglio, com muita sugestão, porque uma coisa é falar em geral e assim em abstrato, outra coisa é falar de como é que as coisas realmente aconteceram e acontecem com cada um de nós. Repito, isso depois teve que ser longamente apreciado. E então ele integrou-se no Instituto Religioso, como é a Companhia de Jesus, onde esse discernimento é longo, é pormenorizado, vai passando por diversas fases de maior trabalho consigo próprio, com os chamados exercícios espirituais, mas depois também de aplicação prática em anos de ordenação, concretamente nos colégios, dando aulas, explicando, e depois voltando à formação teológica. Há aqui depois um discernimento, porque estes acontecimentos, digamos assim, em bruto, são de tal ordem que depois precisam de ser
mais esclarecidos. Não é? Sr. Manuel, falamos em vocação, falamos neste estar à espera e temos de falar também na circunstância da sua vocação e de uma diocese que o espera em ambiente de festa hoje, ou nestes dias, não é? Festas muito populares. E hoje dia de Santo António, Exatamente. Que no Porto tem uma particular comemoração, concretamente na Igreja dos Congregados, que é de Santo António, que é um grande centro de culto, bem ali no Porto Histórico, e onde muita gente passa, até diariamente, para a vivência religiosa, com a adoração do Santíssimo Sacramento, com o Sacramento da Reconciliação e outros momentos celebrativos, e depois à tarde é Santo António das Antas, que é uma grande paróquia do Porto e dedicada também a esse grande santo português, e nós estamos aqui numa casa franciscana, também fica bem lembrá-lo, e por isso este dia é particularmente sugestivo e bonito, porque Santo António também foi um grande vocacionado, uma vocação de Lisboa, que a pouco e pouco foi sendo percebida, desde a Sé até aos Cónegos Grandes de Santo Agostinho, São Vicente de Fora, Santa Cruz de Coimbra, e depois, quando encontrou os primeiros discípulos de Francisco de Assis que vieram a Portugal, também aderindo à Ordem Franciscana, e partindo para Marrocos, depois regressando, não a Portugal, mas à Europa e à Itália. Portanto, foi uma vocação permanente que António foi descobrindo. Mas eu julgo que esse é o percurso de qualquer cristão ou cristã, desde que tenha, como o Jorge Bergoglio, esse sentido de um Deus que nos espera e que nos chama. E mudanças de uma diocese para outra, novas missões que se abraçam, fazem parte desse discernimento que... Porque pronto, nós vamos percebendo que através destas coisas Deus nos interpela a ser aqui ou acolá, desenvolvendo aquilo que vai germinando e que o próprio Deus colocou no nosso coração e na nossa vida. Como nós dizemos, e bem, enquanto Deus quiser e como Deus quiser. Muitas histórias se fará com essas decisões também, com esses serviços. Eu gosto muito de referir um trecho da carta de São Tiago, da Epístola de São Tiago, no capítulo 4, em que ele diz assim: se Deus quiser, amanhã viveremos e faremos isto ou aquilo. Acho que esta é uma boa sabedoria. Ficamos com essa sabedoria. Muito obrigado, São Manuel. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para continuar a apresentar a história do Papa Francisco.